Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Orlando Barbosa e hoje o assunto que eu quero tratar com vocês é sobre previdência privada e 5 características que talvez você não conheça sobre esses fundos. Primeiramente, o que é previdência privada? Até tempos atrás, nós só contávamos com o INSS para nossa aposentadoria. Porém, depois foi criado por instituições privadas a possibilidade de você contribuir, além do INSS, você contribuir com um plano para lá na frente você se aposentar. É uma maneira de você não depender apenas e exclusivamente do INSS, que é muito importante. Então vamos lá. Primeira característica de um plano de previdência privada. Primeiro e o mais óbvio é você ter uma aposentadoria ou uma renda extra no futuro. Você contribui durante um determinado período de tempo e lá na frente você recebe uma renda extra. Pode ser para complementar a tua renda do INSS. Então a previdência privada ela vai ser mais uma fonte de renda para você no teu futuro. Segunda característica, possibilidade de sucessão. O que é sucessão? É você deixar um patrimônio, uma herança para os seus herdeiros já pré-estabelecido. Quando você faz um plano de previdência privada, você já deixa no ato do contrato, ou você pode alterar depois também, para quem iria aquela reserva que você juntou, caso você venha a faltar. Esse dinheiro, ele não vai passar por inventário e também não vai ser tributado, não vai ter ITCMD. Então, hoje nós estamos falando aí, no estado de São Paulo, em 4% de imposto quando é sucessão e mais os custos advocatícios, de inventário, coisa e tal, que vai beirar aproximadamente 20%. Então, uma pessoa que tem recursos e pensa em deixar para os seus herdeiros, um dos melhores investimentos que tem é a previdência privada. Querendo ou não, todos nós vamos um dia pensar em deixar alguma coisa para os nossos herdeiros. E nada melhor do que deixar em um fundo em que as pessoas não teriam nenhuma dificuldade, nenhuma burocracia de receber as suas respectivas partes. Terceira característica de um plano de previdência: diversidade de fundos. Muitos se enganam quem pensa que previdência já é um fundo por si só. Não. Dentro da previdência, quando a gente vai fazer os aportes, nós escolhemos em que fundos aplicar. Tem uma variedade enorme de fundos que você pode optar na hora de aportar. Desde os fundos de renda fixas, que são os de baixo risco, passando pelos fundos de médio risco, até os fundos de alto risco. Então daí vai do perfil de cada investidor em que fundo aportar, ou então fazer uma mescla entre os fundos. Vamos supor, você coloca 50% em fundos de renda fixa, 30% em fundos de médio risco e os outros 20% em fundos mais agressivos. Então, para quem quer tentar uma rentabilidade um pouco maior, pode optar pelos fundos um pouco mais agressivos. Daí vai do perfil de investidor de cada um. Quarta característica de um fundo de previdência é a possibilidade de você aportar mês a mês de forma automática. E por que eu trago isso como uma das vantagens? Porque o hábito de você poupar todo mês é o que vai garantir o teu sucesso, a tua liberdade financeira lá na frente. E para muitas pessoas isso é quase que impossível, todo mês sagradamente tirar uma parte dos seus rendimentos e investir. Então, quando a pessoa faz isso de forma automática, ela coloca lá o débito na data do dia do pagamento, por exemplo, quando ela recebe o salário, ela tem o desconto na conta e ela vai ver o que sobrou e daí ela vai trabalhar com o que sobrou. Então, para aquelas pessoas que não têm o hábito de poupar, de separar manualmente todo mês pelo menos 10% do que ganha para fazer um investimento, a previdência privada com os aportes mensais é uma excelente alternativa para a habitualidade dos pagamentos. Quinta vantagem: diferentemente dos fundos, o imposto de renda ele só é cobrado na data do resgate. Então você só vai pagar imposto de renda quando você resgatar os saldos ou quando você começar a receber as aposentadorias. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco de tributação, mas isso é uma excelente vantagem, porque pelo fato de não ter come-cotas, como os fundos normais têm em maio e novembro, a previdência privada ela acumula ao longo do tempo, ela acumula no longo prazo mais que os fundos normais. Você não vai perder cotas durante a acumulação de patrimônio. Agora que nós já vimos as 5 vantagens
dos planos de previdência, é importante saber também qual plano escolher. Quando você chegar lá no seu banco e for contratar um plano, a primeira coisa que o gerente talvez te perguntará será: você vai contratar um plano VGBL ou um plano PGBL? Tá, Arcolano, mas qual a diferença entre PGBL e VGBL? A diferença é muito grande. Primeiro, no plano VGBL, você só pagará imposto de renda sobre os rendimentos do teu plano. Então, lá na frente, quando você resgatar, vamos supor que você acumulou R$1 milhão. Desses R$1 milhão, 500 mil é juros. Então você vai pagar imposto de renda sobre os 500 mil e não sobre o 1 milhão. E já no PGBL, a tributação é sobre todo o capital na hora do resgate também. Daí você me perguntaria, mas então por que alguém contrataria o PGBL se a tributação é muito maior? A diferença é que no PGBL você pode usar até 12% para abater de imposto de renda. Então, nesse caso, é mais voltado, por exemplo, para profissionais liberais, como médicos, advogados, pessoal que precisa pagar imposto. Então, ele usa até 12% das contribuições para abater e depois, lá na frente, que já rendeu, o plano de previdência já rendeu bastante juros, tal, compensa para ele pagar o tributo lá na frente. Então você posterga o imposto para pagar lá na frente, mas até lá já rendeu bastante juro e compensa na declaração até 12%. Não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, poderia ser até matéria para um outro vídeo, mas a diferença básica é o seguinte: para 99% das pessoas é o VGBL que você deve contratar. Para casos específicos que você quer usar para abater do seu imposto de renda é o PGBL. Então tome cuidado na hora da contratação. Se você contratar errado, a tributação será muito grande lá na frente, tá bom? Segunda pergunta que o gerente vai fazer na hora da contratação: você quer que a tributação seja progressiva ou regressiva? Vou explicar. Progressivo, a pessoa vai pagar 15% de imposto de renda, independente do tempo que ficar acumulado os seus recursos. E já no regressivo, é para aquelas pessoas que vão ficar bastante tempo, de preferência mais de 10 anos. Por quê? No regressivo, se a pessoa sacar com 2 anos ou menos, ela vai pagar 30% de imposto de renda. E tem uma tabelinha, mas começa com 30% de imposto de renda sobre os rendimentos e chega a 10% lá na frente, com 10 anos de contribuição. Então, se a sua intenção é aposentadoria, vai contribuir por mais de 10 anos, o regressivo compensa mais. Se você não tem certeza se você vai utilizar esses recursos, o progressivo seria o mais indicado. E agora, cuidados para escolher o seu plano de previdência. Cuidados na hora de escolher seu plano. Primeiro, a hora que você for contratar um plano, pergunte se tem taxa de carregamento. O que é isso? Taxa de carregamento e taxa de saída. Atualmente os grandes bancos não estão cobrando mais, mas antigamente só para você entrar no plano você já pagava lá 3%, 4%, ou para você sair, se você resgatasse antes de uma determinada carência, você também pagava 3%, 2%, 4%. Então isso se chama taxa de carregamento ou taxa de saída. Pergunte sempre se tem nesse plano que você está contratando alguma taxa referente a isso, porque hoje as boas instituições, as grandes instituições não estão cobrando mais essa taxa de carregamento. Rentabilidade vai ter uma série de fundos. Escolha de acordo com o teu perfil de investidor e sabendo que também que você pode migrar durante o tempo entre fundos. Você pode tirar de um fundo, colocar em outro. Você pode começar com um fundo de renda fixa, depois migrar para o fundo de renda variável dentro do próprio plano de previdência. Isso dá para fazer, tá bom? Outra coisa muito importante: uma instituição séria e confiável é o mais importante de todos. Imagina, você contrata um plano de previdência, paga durante 30 anos e lá na frente essa instituição quebra, você perdeu praticamente todo o seu dinheiro, não é verdade? E aproveito também a oportunidade de dizer que no Brasil a maior instituição de previdência privada é a Brasilprev, pertencente ao Banco do Brasil, e ela administra hoje mais de 300 bilhões de reais, com mais de 3 milhões de clientes. Então a Brasilprev é
uma excelente opção para quem está procurando, mas é a escolha de cada um. Só o que eu reforço é que você procure uma instituição séria, uma instituição que não vai te dar dor de cabeça lá na frente, tá legal? O vídeo que eu queria trazer para vocês hoje é sobre previdência privada, espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí, comenta. Um abraço, até o próximo.